Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja. E hoje nós estamos comentando mais uma questão de linguagens do Enseja, uma questão que também, o assunto da questão está na nossa apostila atualizadíssima para o próximo Enseja. O link da nossa apostila está aqui na descrição. Muitos alunos acertaram essa questão no dia da prova porque estava na apostila. Essa é uma questão de funções de linguagem e você vai tirar de letra aí também. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Olha, dá um... O que é isso? É um texto de jornal, de uma revista? É uma música? O que é emergência? Olha, emergência você tem que observar os detalhes do texto. Ó, Mário Quintana, os 100 melhores poemas brasileiros. Opa, você já percebeu que é um poema, é uma poesia aqui, professor, isso. É um poema, não é um texto científico, por exemplo. Então, essa questão você não precisava nem entender o texto. Mas, vamos lá. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Olha aí o uso de metáforas, comparações no poema. Isso é coisa de poema, né? Usar essas metáforas e tudo mais. Mas, professor, direto e reto, o que o examinador do Enseja quer? O texto se articula a partir da expressão de sentimentos e sensações forjados pelo autor. Claro, né? Estamos diante de um poema. Nele ressalta-se visível preocupação com aspectos inerentes à linguagem, sua estrutura e seu ritmo. Esses elementos determinam no texto a predominância da função. Qual função de linguagem ele quer saber? Metalinguística, emotiva, referencial e poética. Bem, pessoal, se você tem a apostila, se você tivesse a apostila, você já teria matado essa questão aí fácil, porque não é a função metalinguística, justamente porque não está falando dele mesmo, né? É como se fosse um dicionário, assim, grosso modo. Não tá, o dicionário ele tem a metalinguagem em si mesmo, porque ele é um livro que fala dele mesmo, explica as palavras, né? A emotiva também não é, porque não tá, o enfoque não é o locutor da mensagem, beleza? Então, isso também tem na apostila explicado com detalhes. Aqui é um vídeo rápido de questão. Referencial também não é aquele texto objetivo e tudo mais. É um poema, né, pessoal? E a letra D? Ai, meu Deus, professor, é muito fácil. A letra D, a resposta é o gabarito. Então, o gabarito é a letra D de dado, meu filho. Observe aí como é simples, né? Então, é isso, pessoal. Dúvidas, coloquem nos comentários. Até a próxima questão e valeu! Olá, pessoal! Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagem. Já dá essa força aí, professor, meu filho. Clica no botão vermelho, se inscreve no canal, beleza? Tô aqui para ajudar você nessa prova aí do Enseja. E vamos à questão 6. A questão 6 é uma questão em espanhol. Vou mostrar aqui para você que você não precisa ser o cara em espanhol, você não precisa falar em espanhol. Ainda mais porque tem a maioria das palavras em espanhol é bem parecida com as palavras da nossa língua portuguesa. Então você vai ver que você não precisa ser o fera para fazer um curso aí de espanhol, não. Você vai conseguir matar a questão aqui bem rápido, beleza? Então vamos lá, questão 6. Ele dá um texto aqui, ó. Na verdade, ele está informando alguma coisa, né? Opa, que coisa é essa, professor? Eu já vi aqui de cara, ó, que ele está informando algo a respeito de suicídio. Olha aí, ó. Aí ele continua, ele dá, opa, alguns sintomas. Olha aí, ó. Ele está me informando, não só a mim, mas também a toda e qualquer pessoa. Isso parece muito como um folheto de informação, não é, pessoal? Então vamos ver. O que o examinador do Enseja quer? O dia 10 de setembro é mundialmente
dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Opa, acertamos. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é: letra A, apresentar a causa principal de morte entre os jovens. Letra B, instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio. Convocar, letra C, convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio. Letra D, ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra no mundo. Vamos lá, guerra, ele está falando de guerra nesse. Meu Deus, vamos ver. Aqui parece ser um folheto, né? No mundo, cada ano morrem mais de 800 mil pessoas por causa de suicídio. Opa, uma morte a cada 40 segundos. Olha isso, ó. Ele está informando. Isso aqui é uma informação. Ele está informando várias pessoas. Professor, escreva direito. Ele está informando várias pessoas. É verde, professor. Tá bom, vou voltar aqui. Ele está informando informação. Ele está informando várias pessoas a respeito do suicídio. Essas cifras, né, esses números, superam o número de vítimas por homicídios e guerras combinados. Caramba, quer dizer que morre mais gente por suicídio do que por homicídio e guerra juntos. Caramba, é bem pesado, né? Olha só, na guerra morrem 200 mil. Na guerra. E nos homicídios, 500 mil. Mas juntos, guerra e homicídios, supera. Eles não conseguem, quer dizer, bater o número de suicídio. Beleza. Então, mas professor, tem outro texto, né? Tem, olha aí, ó. Ele fala dos sintomas, então ele está informando todo mundo. Ele está informando não só a mim, como todo mundo. Ele está informando o quê? A sociedade, pessoal. Ele está informando a sociedade sobre os números que nós acabamos de ver aqui, sobre os sintomas, ó. Os sintomas do suicídio que ele descreve. Ainda dar a dica, ele ainda dá a dica, quer dizer, como prevenir, ó. Quer dizer, é muito informativo. Ele informa muita coisa para todas as pessoas que têm esse folheto, esse tipo de notícia. Beleza? Então, com base nisso, ó, você percebe que você não precisou saber muito ali de espanhol, porque até porque é bem parecido com o português. Então, você acabou de ver que deu para entender perfeitamente. Então, vamos lá. O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é apresentar a causa principal de morte entre os jovens? Não. Ele fala de uma maneira geral. Ele não fala de jovens especificamente. Jovem não. Especificamente não. Ele fala de uma maneira geral. Beleza? Letra B. Instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio também não falou disso não. Ele dá números, como prevenir, as causas, mas também não fala sobre isso não. C. Convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio? Exatamente. Ele está informando tanto, não só a mim, como a toda e qualquer pessoa que tem essa informação, que como funciona o suicídio, os números do suicídio ultrapassam os números da guerra e de homicídio juntos, fala alguns sintomas, fala como prevenir o suicídio. Então, quer dizer, ele está realmente convocando a sociedade, todos nós, para atuar na prevenção do suicídio, porque está muito alto. Está ultrapassando os homicídios e o número de mortes em guerra. Então, ele está falando, olha, pessoal, está tão alto que esses são os sintomas e essas são as prevenções. Beleza? Então, já achamos a nossa resposta, letra C. E por que não é a D, professor? Ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra. Não é ampliar os dados, ele está mostrando os dados só. Não é ampliar, ele está mostrando apenas os dados. Beleza, meu filho? Então, o gabarito é a letra C de casa. Beleza, meu filho?
Então, encontro você no nosso próximo vídeo, comentando questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá, pessoal! Continuando aqui, mais uma questão. Essa questão agora é de inglês, beleza, pessoal? Então, já dá essa força aí pro professor, já se inscreve no canal, clica no botão vermelho. Mais uma questão da prova de linguagens. Tranquilo? Então, vamos lá. Meu filho, você não precisa ser o expert em língua inglesa. Você vai ver que as questões são bem tranquilas. Vou ensinar aqui uma tática, um método que você vai perceber que vai ser bem fácil matar a questão, sem precisar falar inglês fluentemente, sem precisar ali ficar com medo da prova, nada disso, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos saber o que ele quer. Ele dá um texto, ó. Dê um texto pequenininho e ele pergunta, ó, com foco na alimentação das crianças. O texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e... Então, nós já sabemos de antemão, sem precisar ler o texto, que é em inglês, né? Esse texto é em inglês. Nós já sabemos que ele está falando de alimentação e das crianças. Então, beleza, sem ler o texto, a gente já sabe disso. Então, ele faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e refeição em família, B, equilíbrio nutricional, orientações médicas, tratamento da obesidade. Opa, são coisas bem diferentes, né? Então, vamos lá, meu filho. O que você vai fazer numa prova de linguagens do Enseja, onde você encontra o inglês? Você primeiro vai procurar aquelas palavras que você já tem conhecimento, certo? Que você está estudando, e também você vai procurar as palavras que têm relação com a língua portuguesa, que são bem parecidas, beleza? Então vamos lá, ó. Nós já sabemos que trata de alimentação das crianças, então tá tranquilo. Vamos procurar, ó. Opa, 14 anos, ó, de idade, de 9 a 14 anos, ó. Então já está falando das crianças de 9 a 14 anos, né? Opa, dinner, isso aqui é básico, pessoal. Jantar, isso aqui é bem básico. Dinner, lunch é almoço, dinner, jantar. Opa, families, opa, professor, families é família, tranquilo. Opa, beleza. Frutas, vegetables, vegetais. Olha aí você encontrando as palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. Soda é refrigerante, tá? Não é a soda, a marca. Soda, em inglês, é refrigerante, tá? Opa, and fried foods. Opa, professor, eu sei que foods é comida. Fried, fritas. Exatamente, meu filho. Então, eles comem mais, ó, as crianças de 9, só lendo rapidamente, as crianças de 9 a 14 anos, no jantar, que comem com as famílias. More, eles comem mais, o quê? Frutas e vegetais. E menos refrigerante e comidas fritas. Opa, comer com a família no jantar, as crianças comem mais frutas e vegetais. Que coisa legal, que coisa legal. Então, vamos lá, continuar, ó. Dieta, opa, nutrientes, ó, as dietas possuem nutrientes-chave, como cálcio, olha aí, cálcio, ferro, fibra. Observe que as palavras são parecidas com a língua portuguesa. Olha aí, o jantar em família, ó, o jantar em família, isso que acabamos de ver aqui em cima, ó. Aqui em cima, beleza? Discussões, permite discussões de nutrição. Olha aí, palavras parecidas com a língua portuguesa. E quem diz isso? Esse rapaz aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é um estudioso, né, que é, ó, diretor de prevenção à obesidade do programa de Harvard. O cara é muito fera. Observem aí, ó. Isso você percebeu apenas o quê?
apenas procurando as palavras de língua portuguesa. Aí essa é a dica. Você pode também colocando a tradução, ó. Vai, procure a tradução. Aqui eu já vou colocando para você ficar mais craque na hora da prova. Beleza? Então vamos à alternativa. Com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e letra A, refeição em família. Opa, exatamente. Olha aqui, ó. Refeição em família, ele fala aqui em cima, meu filho. Ele fala aqui em cima, ó, refeição em família, ó. Família, ó, jantar, refeição em família, ó. Quer dizer, os hábitos, eles comem mais em famílias, ó. Quando eles estão em família, jantando em família, as crianças comem mais frutas e vegetais e menos refri e comidas fritas. Olha aí, ó. Então você já sabe que o texto faz uma relação com a refeição em família. Olha aí, ó. Não faz relação com equilíbrio nutricional, não é nada disso. Orientação médica, nem tratamento de obesidade. Apesar de ele ser lá do programa, o texto é sobre jantar em família, que as crianças comem bem melhor quando estão jantando com as famílias. Eles comem o quê, professor? Vegetais e frutas, e menos refrigerante e comidas fritas. Beleza, pessoal? Então, nós observamos que o gabarito é a letra A de amor, meu filho. Olha só, que questão tranquila para você acertar aí na prova do Enseja, beleza? Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui diante de mais uma questão de linguagens do Enseja. De antemão, já peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E também quero dizer que a nossa apostila para o próximo Enseja de interpretação de textos já está totalmente atualizada. Então, você confere a apostila clicando no link que aparece aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, olha, essa questão é uma questão longa, né? É uma questão que muita gente errou, mas que você vai acertar a partir de agora. O texto, ele é um pouco maior, eu até dividi aqui, ó, ele em duas partes, para que a gente possa conseguir enxergar, beleza? Ó, você tá vendo aí o tamanho do texto? Né? O Enseja também traz texto grande, filho, então já vá se acostumando. E também vamos ver aqui, ó, o que o examinador quer, ó. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, um dos elementos responsáveis pela sua progressão é, letra A, presença marcante de metáforas no último parágrafo. Vou já explicar o que é. Letra B, repetição sistemática do trecho. A gente se acostuma. Letra C, recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Letra D, marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão. Vamos ver. Vamos ao texto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Olha só, observe aí, pessoal. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar. A gente se acostuma, tá vendo que ela está repetindo direto a autora do texto? Essa frase, a gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a pagar mais do que as coisas valem, e a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar. A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta,
para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesma. Você percebeu a repetição da frase, meu filho? A gente se acostuma. A autora está frisando isso. A gente se acostuma a isso. A gente se acostuma àquilo. A gente se acostuma. Beleza? Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida, realmente ela critica, né? Porque a gente, segundo o texto, a gente está acostumado a fazer isso, fazer aquilo, de uma forma ou de outra e tal. A autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, beleza. Um dos elementos responsáveis pela sua progressão é a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Isso poderia causar muita dúvida. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma palavra ali, ó, é como se fosse uma comparação, assim. É uma palavra que está sendo utilizada, na verdade, no sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo assim, João é um leão, esse caso, essa frase, nós estamos diante de uma metáfora. O João, ele não é um leão, um animal. Ele é aquele cara forte, corajoso, bravo, que consegue alcançar as coisas. Então, ele é um leão. Isso é uma metáfora. Certo? A palavra leão está no sentido figurado. Então, vamos ver aqui, ó, se existe a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Será que tem alguma palavra que está sendo utilizada no sentido figurado no último parágrafo? Vamos até o último parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até aqui, ó. Esse é o último parágrafo. Vamos ver se tem alguma palavra como se fosse João é um leão, no sentido figurado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Beleza. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar de facas e baionetas, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesmo. Pessoal, nós não vimos nenhuma palavra no sentido figurado aqui. Pelo contrário. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, para evitar ferimentos, sangramentos. A gente se esquiva de faca e baioneta. Quer dizer, não tem nenhuma palavra no sentido figurado aí no último parágrafo. Então, a letra A não é, beleza? Olha só como essa questão é de um nível acima. Letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Perfeito, professor. É essa daqui, exatamente, meu filho. Olha só a letra B. Repetição sistemática do trecho, a gente se acostuma. Observe aí no texto que ela repete várias vezes essa expressão, a gente se acostuma, a gente se acostuma. Essa dava para matar, né, ó? Matar a questão, ó. A gente se acostuma. Tá em todo canto, ó. Mesmo que você sentisse dificuldade na letra A, você ia marcar a letra B, porque, ó, repetição sistemática de a gente se acostuma. Mas vamos tirar a dúvida de todas. Letra C. Recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Vamos ver. Recorrência. Recorrência é o que acontece várias vezes, né? Mais de uma vez, pelo menos. Então, vamos ver se tem esse mais várias vezes, né? Vamos ver. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Opa, tem um mais aqui. Aí, se você for lendo... Aqui eu não vi mais. Aqui também não. Olhando rápido, hein, pessoal? Aqui também não. Também não vi mais. Também não vi mais. Quer dizer, o mais só apareceu uma vez. O mais só apareceu uma vez. Então, não é recorrente o uso da conjunção mais. O recorrente é o que a gente se acostuma, tá repetindo. O mais só apareceu uma única vez, filho. Então, essa também não é. Letra D, marcação da primeira pessoa. A primeira pessoa é o eu, né? Eu faço, eu digo, eu escrevo. Marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão? Claro que não, pessoal. Ele está falando, a gente se acostuma. Olha só. A gente se acostuma. Marcação da primeira pessoa. Ele está dizendo... Olha só, ele está falando assim, ó. Eu faço isso. Ele está falando utilizando eu faço isso, eu escrevo isso. Não, pessoal. Na verdade, ó, ele está
se inserindo na conversa, né? Ó, a gente se acostuma a acordar, a ler, a gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, ganhar menos do que precisa, né? Ele não está falando eu faço isso, eu, né? Então não é marcação da primeira pessoa, dizer eu. Inclusive, essa questão aqui poderia ser alvo de recurso. Por quê? Se ele fala, ele poderia dar a entender que poderia ser a primeira pessoa do plural. Né? Se fosse a primeira pessoa do plural e trocasse essa construção, a gente se acostuma por nós, aí sim. Mas não, ele usou uma expressão a gente se acostuma, ele não usou o eu. Né? Aqui o examinador do INEP, do Enseja, se refere ao eu. Ele não fala assim, ó, eu faço isso, eu trabalho para ganhar isso, eu me esquivo disso para não acontecer isso. Não, ele não usa o eu, ele usa a repetição da frase, do trecho, a gente se acostuma. Portanto, é uma questão de um nível maior, que caiu no Enseja, que você precisa estar pronto. Então, essa é a letra B. Você mataria também por eliminação, beleza? Só sobrou essa, que inclusive é a mais... tá mais na cara aí, né? Então, beleza, filho. Encontro você no nosso próximo vídeo comentando questão. E valeu! Olá, pessoal! Professor Milton aqui, comentando mais uma questão de linguagens para o Enseja. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dê essa força para o professor. E também eu gostaria de dizer que a nossa apostila de interpretação de texto para o próximo Enseja também já está atualizadíssima. Você pode conferir, aqui na descrição tem o link, beleza? Tá tudo aqui na descrição, minhas redes sociais também, você pode conferir por aí. Então, vamos lá, pessoal, olha só, uma questão de interpretação de texto, mais uma. Perceba como a prova de linguagens é basicamente isso aí. E o texto, reforçando, esse aqui é feito de palavras, mas nós já vimos em outras questões que o examinador do Enseja também dá umas fotos, dá umas figuras para você interpretar. Então vamos lá, aqui questão 19, né, essa questãozinha aí, e vamos ver o que o examinador do Enseja quer. Olha só, a forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Conforme o texto, essas transformações, então você já percebeu que o texto é sobre música, beleza? Então vamos ao texto. Antes disso, essa questão, eu lembro que muitos alunos ficaram... Ela é uma questão fácil, mas muitos alunos ficaram com dificuldade sobre uma palavra que nós vamos ver agora. Ó. Por exemplo, letra A. Conforme o texto, essas transformações valorizam a resistência da música ao vivo em relação a outras formas de ouvir música? Vamos ver. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música? Letra C. Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos inventados para ouvir música? Exatamente aqui. Teve aluno que ficou em dúvida. Eurocentro, a visão eurocêntrica tem a ver com a Europa, eurocêntrica, como se a visão de lá da Europa fosse mais importante do que a visão dos outros lugares. Então foi essa palavra que causou dificuldade. Mas mesmo você não sabendo o significado, você vai ver que a questão é fácil. Mas o professor acabou de dizer para você o que significa. Mas vamos lá, vamos ao texto. Até o começo do século XIX, para se ouvir música dentro de casa, era preciso ter um cantor ou um músico na família. Caramba, olha só, para ouvir música como era antigamente. Caso contrário, só mesmo contratando um artista. Pô, hoje em dia você dá um play aí no celular, você já consegue ouvir uma música, né? Mas olha só como era até o começo do século XIX. Apreciar música era um privilégio para os poucos afortunados que podiam ir a teatros ou diversão pontual para muitos que não se importavam de ficar em praças públicas, no calor ou no frio, dançando ao som dos realejos de rua. Mas foi somente a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison que foi possível gravar e reproduzir o som como ele é,
inclusive a voz humana. Então você observa que nós saímos no início do século XIX, aqui, ó, nós saímos da situação que para ouvir música era preciso ter um cantor ou um músico em casa, nós conseguimos evoluir para o fonógrafo de Thomas Edison, baseado no qual a gente poderia gravar inclusive a voz humana. Olha só esse avanço que a tecnologia proporciona, né? Antigamente não dava nem para ouvir, dar o play em nada, não tinha nada. Até o começo do século XIX não tinha nada. Você precisava contratar alguém, um artista. Mas, a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison, a tecnologia veio e foi possível, inclusive, gravar a voz humana. Beleza? Então, professor, o que o examinador do Enseja quer da gente? Vamos ver. A forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Beleza? Conforme o texto, essas transformações valorizam a resistência da música ao vivo em relação às outras formas de ouvir música. Falou de música ao vivo aqui, pessoal? Não vi nada de música ao vivo. Não tem nada de música ao vivo falando no texto. Nada a ver. Letra B. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas, no relacionamento humano com a música. Exatamente, pessoal. Olha só. As transformações revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música. Como assim, professor? A tecnologia proporcionou essa evolução com o fonógrafo de Thomas Edison, conforme diz o texto. Então, impactou na revolução tecnológica, né? A tecnologia em si, ela melhorou. A tecnologia fez melhorar essa questão da música, como a gente viu no texto, conseguiu reproduzir até a voz humana, coisa que antigamente tinha que pagar para ouvir música. Então, a letra B está muito bonita, meu filho. Mas, professor, continue, porque não é a letra C? Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos inventados para ouvir música. Também não tem nada a ver. Nós vimos que a visão eurocêntrica é a visão voltada na Europa, não tem nada a ver aqui no texto. Nada a ver com nada consta. Mantém, letra D, mantém o monopólio de domínio dos meios de reprodução musical entre as classes dominantes. Pelo contrário, com a evolução da tecnologia, era possível, inclusive, gravar a voz humana. Olha o texto aí. Então, não ficou ali com as classes dominantes, o monopólio. Não ficou pertencendo às classes dominantes. Então, meu filho, ó, corre pro abraço. Gabarito, letra B. Viu como a questão é tranquila? Apesar de ter uma palavrinha na letra C que poderia lhe causar confusão, você ainda assim acertaria a questão. Beleza? Então, encontro você na nossa próxima questão comentada do Enseja e valeu!